Você sabe o que é um voto de Nazireu? Só tiveram 3 pessoas na Bíblia, citadas na Bíblia pelo nome, que foram Nazireus. Você sabe quem foi? Você sabe o que significa esse voto? Para que esse voto? Seja bem-vindo. Esse é o meu canal. Eu me chamo Maicon Ribeiro. Esse é o canal A Chave de Davi. Então bora pro vídeo. O primeiro foi Sansão, o segundo foi Samuel e o terceiro foi João Batista. E lá em Números 6 está escrito o como e o porquê e as condições para você ser um nazireu, para você fazer um voto de nazireado. Há 3 condições para que você possa ser um nazireu, tá? Primeira condição, você não pode beber nada de uva, nem bebida forte, nem vinho, nem absolutamente nada que venha da videira. A segunda coisa é que você não podia cortar os seus cabelos. Então, você era obrigado a deixar o seu cabelo crescer, tá? E a terceira condição para que você fosse um nazireu é não tocar mortos, em nenhum corpo de morto, nem de pessoas, nem de animais, nem de nada. Você não podia tocar em nada morto. E é muito interessante porque se a gente for trazer esse voto para hoje em dia, na dispensação da graça, onde nós estamos vivendo, a gente tem 3 características que a gente tem que ter e que essas 3 características do vinho, do cabelo e do não tocar em mortos significam, porque cada um delas tem um significado. Mas antes de eu entrar no que significa cada uma dessas características, eu quero te lembrar o que cada um desses nazireus fizeram. Olha, Sansão foi um dos maiores juízes do povo de Israel. E ele não foi esquecido. Pelo contrário, ele foi citado na galeria dos homens da fé, lá em Hebreus 11. João Batista, olha o ministério de João Batista, que coisa tremenda, anunciar o Messias, preparar o caminho para que o Messias se manifestasse sobre esse mundo. Olha que interessante. Olha que poderoso o ministério de um nazireu. E olha a vida de Samuel. Samuel foi o último juiz, foi um grande profeta da nação. Olha a obra e a vida desses 3 nazireus. Agora, se nós hoje quisermos ser algo do tipo, ou nos assemelharmos, ou fazer um voto de consagração ao Senhor, porque o voto de nazireu nada mais é do que um voto de consagração ao Senhor. Você vai viver para o Senhor. Você vai fazer um voto de nazireu durante aquele período que você propôs durante o voto. E é interessante que esses homens fizeram voto de nazireado por toda a vida. Ah, Michael, eu quero fazer então um voto de nazireu. Eu vou fazer esses 3 votos, essas 3 condições. Bacana, então eu vou te explicar o que significa cada um. A primeira é não toque nos mortos. Nenhum tipo de morto. Quer dizer, o Senhor está falando, se você quiser se consagrar ao Senhor, é para você não tocar em nada na tua vida do passado. Não toca. Não toca em nada que passou. Não toca em nada morto. Ou não toca em nada da sua vida antes de Cristo. Antes de você ter aceitado ao Senhor. Não toque em nada da sua vida que não tenha o Espírito Santo. Eu tenho um pensamento ou eu tenho algo em mim que, tipo, não vai dar certo. Eu não tenho capacidade. A minha vida não vai dar certo. Não toque nada morto, porque o Espírito Santo, ele não é um Deus de morte, ele é um Deus de vida. Então, não tocar em morto não olhe para trás. As suas esperanças não podem estar no Egito. Os seus desejos não podem estar em coisas mortas que não te dão. Que o Cristo não esteja, que o Espírito Santo não esteja. A segunda coisa é você não beber vinho. É não ter nada, não ter contato com nada da videira. Por quê? Porque o vinho, a palavra em muitos momentos diz que o vinho nos traz alegria. O vinho tira os seus sentidos. E o que isso quer dizer com um voto de nazireu hoje? Porque o vinho continua tirando e te deixando alegre. Mas se a gente trouxer para o lado espiritual, é para que você se santifique ao Senhor e deixe de lado certas coisas que são lícitas. Coisas lícitas que te trazem certa alegria. Por exemplo, você gosta muito de ver Netflix, ver filme, seriado. Abre mão da Netflix. Abre mão. Eu quero fazer um voto de separação ao Senhor. Eu não vou mais ver Netflix durante um ano, durante o resto da minha vida. Pronto, você está abrindo mão de algo lícito, né, que te traga algum tipo de alegria, da sua vontade, das suas emoções, para abrir espaço para Cristo, né? E a segunda questão é o cabelo. Por que os nazireus deixavam o cabelo grande? Porque a palavra fala que para a mulher o cabelo grande é honra, é glória. Mas para o homem o cabelo grande é vergonha, é humilhação. E quando ele fala hoje, quando a gente vai
quando a gente traz o voto de Nazireu para hoje em dia, ele quer dizer que nós devemos nos humilhar diante de Deus. Nós devemos viver uma vida de humilhação, de joelhos, de busca diante de Deus, né? De uma vida de humilhação, assim como Cristo foi exposto e foi humilhado naquela cruz, mas depois disso tudo ele recebeu o nome sobre todo nome. Então a questão do cabelo grande é uma questão de humilhação, de você estar se humilhando diante do Senhor. Eu não sei se você já fez algum tipo de voto na sua vida, e eu queria que você deixasse escrito aí se você já fez algum tipo de voto, ou se você costuma fazer algum tipo de jejum para o Senhor. Deixa aí nos comentários que tipo de voto você já fez. Porque o voto do Nazireu é isso. É você ter uma vida de humilhação e de entrega ao Senhor. É uma vida de entrega voluntária das suas alegrias e das suas entregar o que você tem de melhor ao Senhor, não é verdade? E a questão de não tocar coisas passadas. Não existe possibilidade de você voltar, olhar para trás, deixar o ministério e viver a vida pregressa novamente. Então essas são as 3 características de um voto de Nazireu. Deixar o cabelo grande, não beber vinho e não tocar em mortos. Se você gostou desse vídeo, clica aí no joinha, compartilha com um amigo que está a fim de fazer um voto ou de um jejum. Até a próxima.